Presidente Lula, vou começar pela parte mais fácil, quem sabe a mais difícil, né? O que o senhor achou da convocação do Dunga? Quem o senhor deixaria fora que entrou? Quem o senhor poria dentro que ficou fora? Olha, primeiro, Carlos, eu quero te dizer que é uma alegria poder estar conversando com você outra vez. E dizer que eu acho que o Dunga convocou a seleção, que é a cara dele. Ou seja, esse time que ele convocou tem tido sucesso com ele. Ganhou a Copa América quando os chamados craques não quiseram jogar. Ganhou a Copa da Confederação e classificou o Brasil em primeiro lugar nas eliminatórias. Ou seja, não é pouca coisa. Então eu acho que o Dunga convocou o time que ele confia. Pode ser que tenha um ou outro jogador melhor jogando, mas como estão todos no exterior, a gente não sabe se estão jogando bem. E ficou aqui a dúvida do Ganso e do Neymar. O Ganso foi convocado entre os 7, que não sabe se alguém vai desistir, e o Neymar. E eu acho que o Dunga também tem razão, veja, porque jogar na seleção brasileira, numa Copa do Mundo, ou seja, a camisa já começa pesando 180 quilos, ou seja, não é, tem um efeito psicológico, sabe? Então eu acho que é o seguinte, acho que o Dunga mostrou personalidade e ele mostrou que tem comando. Bom, o senhor falou em Copa do Mundo, existe algum risco concreto diante dessas últimas reações da FIFA, da Copa de 2014 não ser no Brasil? Não existe nenhuma possibilidade, é que eu acho que as pessoas falam demais. Ou seja, nós estamos numa fase de planejamento do que vai acontecer. Nós estamos discutindo nesse momento, sabe, os estádios que cada governador apresentou os projetos e cada um apresenta o projeto mais megalomaníaco possível e nós precisamos ajustar o projeto à realidade, sabe, do Brasil e da necessidade da Copa do Mundo. Nós estamos pensando, sabe, agora fazendo com que a mobilidade urbana seja planejada para que a gente possa fazer os investimentos necessários e fazer a Copa do Mundo. Olha, se o Brasil não tiver condições de realizar a Copa do Mundo, você não tem condições de ser repórter, não tem condições de ser sequer um simples sindicalista. Tá respondendo. O Brasil está preparado para isso. O senhor defende a prova, concorda com o projeto do ficha limpa para os candidatos? Quem for condenado não pode fazer política? Eu acho que quem for condenado está correto, não pode ser candidato mesmo, tem que ser preso. Agora, o que eu não posso admitir é que alguém seja proibido de ser candidato porque houve uma denúncia insinuosa contra ele. Mas se for um processo, alguma coisa de indícios graves? Veja, deixa eu te falar uma coisa. Essa coisa nós temos que ser bastante responsáveis, Nascimento. Ou seja, a pessoa, ela só estará proibida de ser alguma coisa se ela for condenada, sabe, nas instâncias que ela tem que ser julgada. Bom, a propósito, o senhor acha... Agora, o eleitor pode fazer o julgamento antes. Vota o ou não eleitor vota? pode fazer o julgamento antes. No caso do secretário Tuma Júnior, secretário nacional de Justiça, o senhor acha que é um caso de afastamento, de férias, como ele disse que é o caso, ou de demissão? Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu acho que nós temos que ter clareza que o Tuma tem serviços prestados de forma extraordinária à Polícia de São Paulo e à Polícia Brasileira. Há indícios de conversas deles com pessoas que são suspeitas, mas não há nenhuma prova concreta de que ele cometeu qualquer ilícito. Nessa situação, eu prefiro que haja o afastamento dele e uma apuração correta. Se o ministro entendeu que as férias dariam tempo suficiente para fazer a investigação, eu acho que o ministro tomou a atitude correta. O senhor está de saída justamente hoje para uma viagem importante. O senhor vai para a Rússia, vai para o Catar, depois Espanha, Portugal, mas principalmente para o Irã. As potências já disseram que a diplomacia brasileira está sendo ingênua e que os iranianos querem, na verdade, a bomba atômica. O senhor vai, nesta viagem, tratar justamente dessa questão. O que é que o senhor pretende fazer para provar o contrário? A maior prova que eu tenho é que as mesmas potências diziam que nós éramos ingênuos quando dizíamos que não tinha armas químicas no Iraque. Hoje está provado que a ingenuidade fez a guerra, porque nós sabíamos que não tinha. Veja, eu tenho conversado com o Irã. O Brasil tem negócio com o Irã e o Brasil tem soberania para fazer sua política internacional, independentemente do que pensam os outros países. O que eu acho grave é que nenhuma grande potência até agora conversou com o presidente do Irã. São funcionários de terceiro escalão que estão conversando. E eu gosto de conversar olhando no olho. Eu quero para o Irã aquilo que eu quero para o Brasil. Ou seja, eu quero utilizar a energia nuclear para produzir energia elétrica e para produzir remédio. O Brasil tem na sua Constituição a proibição de utilização para a bomba atômica. O senhor acha que o senhor tira esse compromisso? Eu vou lá para tirar. Se não tirar, meu filho, também
eu não tenho outro compromisso com o Irã, a não ser o compromisso de tentar convencer o Irã de que a paz é melhor do que a guerra. Bom, e aí se o senhor conseguir, o senhor vai ser candidato a Prêmio Nobel da Paz, seguramente? Ninguém faz política pensando nessas coisas. Se eu conseguir, eu acho que vai ser um alívio para o Irã, um alívio para todos nós que queremos a paz. O que eu não posso é deixar de compreender que é preciso fazer esforço político. Nós somos políticos, nascemos política, fazemos políticas, sabe? Fomos eleitos para fazer política. Não é possível que a gente coloque os tecnocratas para fazer o que os dirigentes têm que fazer. Por que o Obama não chamou a dirigente para conversar? O Sarkozy, Angela Merkel, Gordon Brown, que agora perdeu. Ou seja, as pessoas não conversam. E tem que conversar. Bom, vamos falar um pouco de política nacional agora. O senhor disse que não vê a possibilidade de Dilma Rousseff perder a eleição. Agora, o senhor sabe que na política tudo é possível, tudo muda muito rapidamente. Pelo menos, o senhor está preparado para uma eventual derrota? Veja, primeiro, eu não perderei nunca nenhuma hipótese. Porque eu acho que quem ganha e quem perde é o povo brasileiro com o processo eleitoral. E eu acho que, para nós, o presidente da República precisa garantir que haja um processo eleitoral limpo, democrático, sabe? E o presidente da República começará a rezar no dia seguinte que quem ganhar possa fazer um governo infinitamente melhor do que o que eu fiz. Quer dizer, então o senhor admite a possibilidade de que a oposição ganhe? Veja, no processo eleitoral nós temos 3 ou 4 candidatos, que ainda não está definido todos. Qualquer um que é candidato pode ganhar as eleições. Ou seja, eleição e mineração. A gente só vai saber o resultado depois da apuração, meu filho. O senhor acha que o Michel Temer é o melhor vice para Dilma Rousseff? Olha, eu acho que o melhor vice para Dilma é aquele que se der bem com a Dilma, porque essa questão de vice é como casamento, meu filho. Você precisa chamar alguém que você se dê bem, que você tenha confiança, que tenha uma boa relação. E eu acho que a Dilma é que tem o direito de dizer quem será o vice dela, e acho que o Temer é um bom candidato. A oposição torce o nariz toda vez que o senhor diz a célebre frase "nunca antes nesse país", não é? Enxergando nisto um exagero da sua parte, como se o Brasil não existisse antes, que o senhor que começou o Brasil. Isso é inveja? É rabugice da oposição ou, de fato, às vezes o senhor exagera um pouco? Não, é que isso é constatação de fato. É constatação de fato. Porque essa gente que fica com o nariz torto tentou destruir esse país. Não sei se você sabe que hoje o Brasil não produz 1 metro de trilho. Nós estamos fazendo 6 mil quilômetros de ferrovia e se eu quiser trilho para colocar numa ferrovia, eu tenho que importar da Itália, da China ou da Polônia, porque a gente produzia até 15 anos atrás. Você viu um navio que nós inauguramos lá em Recife. Um navio que tem 250 metros de comprimento. Um mega navio que há 10 anos atrás diziam que o Brasil não estava preparado, que não ia construir, que a indústria naval estava falida. Quando eu tomei posse, a indústria naval tinha 1.900 trabalhadores, hoje já está com 45 mil. Então eu acho que muitas coisas que nós fizemos... Eu vou dar um exemplo de uma coisa banal que nunca antes na história do país. Reunião com reitores. Nenhum presidente da República nunca teve coragem de fazer reunião com reitores. Quando recebia pessoalmente porque era amigo. Ou seja, eu me reúno todo ano com todos os reitores do país e não foi eles que me retiraram o dedo, não. Ou seja, para discutir o destino da universidade brasileira. Quando eu digo para você, nunca antes na história do país, um presidente que não tem diploma universitário é o presidente que já construiu mais universidades da história do país. Vamos falar um pouquinho disso aí. O senhor diz isso, né, que não tem um diploma universitário, mas o senhor gostaria de ter? Lógico, eu gostaria de ser economista. Eu acho chiquérrimo, eu falo todo dia. Não é que eu tenho alguma coisa contra economista, mas é que ele sabe tanto número e quando é oposição sabe muito mais ainda. O Serra agora está sabendo tudo que ele não sabia quando estava no governo. Sabe? Então eu acho isso extraordinário. Então eu queria ser economista. Quem sabe depois que eu deixar a presidência, eu faço um curso nessas universidades abertas aí, quem sabe eu vou me especializar. Porque eu aprendi um pouco, quando eu era dirigente sindical, embora eu não tenha ido para a universidade, eu aprendi muita economia para poder negociar aumento de salário. E você cobriu muitas das nossas assembleias. No Hotel Merak. Então eu gostaria de ser economista, sabe? E por isso que eu estou investindo muito em universidade e escolas técnicas. Porque eu quero que as crianças desse país tenham a possibilidade, a oportunidade que eu não tive quando tinha a idade deles.